E convidamos para a próxima atividade a Vanessa Marques de Lima, que receberá o nosso palestrante André Mussel de Matos Alvernaz, que abordará o tema Gestão da exposição ocupacional ao calor em espaços confinados e inertizados. Venham conosco, por favor. Olá, boa noite a todos. Essa temática que eu vou trazer hoje, né, sobre a gestão de exposição ocupacional ao calor, de certa forma, ela surgiu aqui como um pensamento meu e do meu colega de profissão também, o Guivaldo, que está aqui presente assistindo, no Congresso de 2023. Né? No Congresso de 2023, a gente teve várias apresentações e temáticas falando sobre exposição ao calor. E, com base nisso, né, dos conhecimentos e ferramentas que a gente viu sendo usado aqui nas apresentações, a gente pensou uma forma de, né, levar isso lá para o nosso local de trabalho. Né? A gente trabalha numa refinaria de petróleo, lá em Betim, Minas Gerais. E aí a gente escolheu uma atividade, né, que ocorre de forma frequente, né? Não acontece de forma rotineira, mas acontece de forma frequente, que são as atividades em espaços confinados e inertizados. Né? Quando a gente tem paradas de manutenção, principalmente nas unidades de destilação, né? Nas unidades de hidrotratamento, de diesel ou gasolina, a gente tem essa condição desses ambientes. Então, a gente, por iniciativa própria minha, né, e do Guivaldo, junto com os demais colegas e setores lá da refinaria, a gente decidiu fazer essas abordagens de calor. Né? E a gente vai passar aqui por 3 tópicos, né, onde a gente vai falar brevemente sobre a descrição, né, da atividade em si, da troca de catalisador, um pouco da metodologia e as avaliações e os cálculos. Né? Então, para quem não conhece, né, essa é um desenho simplificado, né, da atividade. Então, a gente tem, basicamente, né, uma pessoa que fica executando a atividade dentro do reator, onde ela tem a função, né, de fazer o descarregamento do catalisador, né, para o processo de tratamento, né, de hidrotratamento do diesel. Né, a gente tem um reator, onde ele vai operar com esse catalisador. Ele opera entre 300 e 400 graus. E, na época da parada de manutenção, a gente tem que fazer a retirada desse catalisador e depois o carregamento. Inicialmente, esse descarregamento é feito via gravidade, mas tem um residual que aí precisa ter a ação humana para fazer a retirada. E aí existe toda uma logística envolvida. Né? A gente tem uma pessoa efetivamente executando a atividade dentro do reator, mas a gente deve ter mais de 20 pessoas envolvidas nesse serviço. Né? A gente tem a equipe que fica a nível de piso, coletando o particulado, né, o catalisador. A gente tem o operador da empilhadeira, tem o motorista, né, do caminhão que vai fazer a coleta, mas também tem toda uma equipe de infraestrutura. Né? A gente tem 2 resgatistas que ficam no topo do reator, caso necessite de algum resgate do executante. Nós temos uma equipe formada por 3 profissionais da área de medicina que ficam no container, próximo ao reator, onde a gente vai ter um médico, um enfermeiro e um motorista de ambulância dedicados a acompanhar essa atividade. A gente tem também profissionais que vão atuar também na comunicação. Né? A gente tem sistemas de câmeras que ficam monitorando esse executante dentro do reator e também um sistema de comunicação que é acoplado no capacete dele. Né? Então, continuamente, a gente consegue ter comunicação e visualização dele. Né? Além dos requisitos legais, aí, né? A gente tem o técnico de segurança, o técnico de operação que vai fazer a assinatura da permissão de trabalho, a gente tem o vigia do espaço confinado. Né? Então, são vários trabalhadores, né, que estão associados propriamente a esse executante. E aqui, né, é a figura, né, o executante. Né? Então, essa atividade, né, pela criticidade dela envolvida,
ela é uma atividade muito bem procedimentada hoje na empresa, né? A gente já teve, infelizmente, na minha própria unidade, né, um histórico de acidentes com fatalidades envolvendo esse serviço. Então, se tem uma atenção e um foco muito grande em respeito à proteção respiratória, né? A gente vê que o executante ele usa esse capacete, que ele vai fazer o suprimento de ar para ele, e ele tem vários sistemas de travamento para que ele, lá dentro do reator, ele não fique em alguma situação de pânico e retire esse capacete, né? Então, ele precisa de um apoio de uma outra pessoa para poder retirar esse sistema. Além disso, né, ele precisa portar, né, um cilindro de fuga, né, para caso exista alguma falha nesse sistema primário aí, né? E ainda tem uma vestimenta, né, para proteção térmica, além, né, do uniforme. E tudo isso por conta de que ele entra num ambiente que é IPVS, né, com praticamente níveis muito baixos de oxigênio, né, 5, 6% aí de oxigênio. E por conta do que é isso, né? Fazendo um gerenciamento de risco, né, se percebe que transformar aquele ambiente em um ambiente inerte com o uso de nitrogênio é mais seguro por conta de uma possível condição de explosividade daquele ambiente. Então, a gente faz uma situação de inertizar aquele ambiente, porque no gerenciamento de risco isso é uma situação mais fácil de se controlar, por isso existem todas essas ferramentas de proteção, né? E o próprio catalisador também ele pode ter uma reação com a presença do oxigênio, né, porque ele é um material pirofórico. Então, por conta disso, a gente faz esse controle de inertização. E por conta desse histórico de acidentes e esse foco muito grande na questão da proteção respiratória, a gente resolveu fazer um trabalho sob exposição ao calor nesse local, porque quando a gente pensa nessa atividade, a gente foca muito nessa parte da proteção respiratória, né? E acaba que, quando você foca muito uma coisa, pode passar despercebido outras situações de risco, né? E, por conta disso, a gente resolveu fazer esse trabalho com esses conhecimentos sobre exposição a calor numa atividade que, até então, a gente não focava muito, essa parte de calor. Esse conhecimento aqui foi apresentado na época lá do Congresso de 2023, eu até usei parte lá da apresentação aqui nas minhas apresentações, e é um conceito muito assim, acadêmico, né, que a gente já sabe muito bem, né, que existem, né, reações, tanto no ambiente quanto no trabalhador, né, que vão influenciar nesse balanço térmico dele, né? Então, as influências ambientais, a gente sabe que é a condução, convecção, radiação, e também mecanismos de ganho e perda de calor, que são a sobrecarga térmica, né? Que é influenciada pela taxa metabólica. Só que a ideia que a gente quis é poder trabalhar ponto a ponto dessa equação e transformar ela em uma situação mais prática, né? Ou seja, como que, na prática, a gente pode demonstrar para os nossos gestores a influência de cada um desses aspectos aqui dessa balança, né? Porque os gestores, né, muitas das vezes das áreas de manutenção, né, que são os responsáveis pelas paradas de manutenção, precisam ter uma materialização, né, desse conceito que a gente tem num aspecto tão acadêmico já conhecido. E aí, primeiramente, a gente partiu da primeira parte, que é a avaliação do ambiente, né? Então, a gente fez avaliações de BUTG, e, como já foi comentado aqui, né, usamos o primeiro parâmetro, a NR15. Lá, pela NR15, a atividade não foi considerada como uma atividade salubre. Só que a gente, né, como acabou de ser comentado aqui, né, a gente não pode parar nossa abordagem nesse primeiro conceito, né? Porque a gente vai ver que, embora seja dito, né, pelos cálculos que não é insalubre, vai existir algumas considerações que a gente identificou que está ocorrendo nos executantes dessas atividades. Quando a gente vai pelos preceitos da NR9, essa atividade ela já se caracterizou lá como uma atividade acima do nível de ação. Essa atividade ela é feita por uma empresa contratada, né? Então, existe uma relação contratado e contratante, que basicamente são firmadas nos princípios financeiros, né?
a empresa ela recebe por uma produtividade, que no caso é fazer o descarregamento daquele catalisador no reator. E aí, quando a gente começa, né, a aprofundar os nossos estudos, né, começa, às vezes, a esbarrar muito no que também foi comentado no início da apresentação, né, das empresas querendo cumprir estritamente os aspectos legais, né? Então, ela vai se basear lá, porque a atividade não é insalubre, ela tinha um controle do PCMSO, que reconhecia o risco de calor, tinha essa condição materializada no ASO do executante, nos exames, né? Só que a gente vai ver que existem ainda situações que precisavam de uma atenção nossa. E a primeira coisa que nos chamou a atenção é a quantidade de peso que esse trabalhador está carregando por conta dos EPIs, né? A gente verificou que uma pessoa pesava 67 quilos, né? E depois de toda essa parametrização de EPIs, aí ela ficava com 81 quilos, né? Ou seja, é um excesso bem grande de EPIs, né? Como eu falei, é uma atividade bem procedimentada, então a gente pode mudar muito pouco a respeito disso, né? Mas a gente chamou a atenção, né, essa condição, né, de tentar buscar no mercado, né, para as próximas vezes que for executado, equipamentos que tivessem um peso menor, né? E outra coisa que nos chamou a atenção era a perda de peso desse trabalhador ao sair do espaço confinado, né? A gente percebia que eles estavam perdendo em torno de 2% da sua massa ao final do dia, né? Então, eles entravam, ficavam em volta de 1, 2 horas e meia fazendo o serviço, né? E a gente identificou essa perda. E essa perda, na literatura, já é uma perda considerável, né? A gente estudou, viu alguns artigos na época que a gente fez esse estudo, lá em 2023, que alguns atletas de maratonas, né, que fazem atividades assim, têm uma perda também parecida, né? E essa perda é muito também influenciada pela condição, né, do suor, né, que ele está trabalhando, né? Imagine que a gente vai, né, perceber naqueles parâmetros aqui, né, que existe um mecanismo de perda de calor, que é o suor, né? E imagine, né, que aquele trabalhador, com toda essa vestimenta, né, existe uma certa dificuldade de repor, né, líquidos, existe uma dificuldade dele entrar e sair do espaço confinado, né? Então, tudo isso são situações impactantes para ele, né? E uma das ferramentas que a gente viu aqui no Congresso em 23 foi essa ferramenta, que é da Austrália, né? Onde ela faz uma análise qualitativa prévia antes de você realizar uma atividade. E aí a gente viu que, nos nossos procedimentos, né, junto com a empresa contratada, a gente estava permitindo a entrada desse trabalhador com um ambiente ainda com uma temperatura que não era, talvez, a mais adequada, né? Em torno de 35, 32 graus, já estavam se liberando iniciar o serviço. E aí, usando essa ferramenta, a gente viu que essa temperatura deveria ser menor, em torno de 27 graus, porque o reator ele para manutenção, então ele tem um período de resfriamento, e nessa questão do resfriamento, a gente estava permitindo uma condição de temperatura de acesso que não, talvez, seria a mais adequada, né? Então, por conta disso, isso já acendeu um sinal de alerta, né, para que a gente envolvesse a operação e a manutenção para criar ferramentas para permitir um resfriamento melhor desse espaço confinado para o adentramento, né? Por conta de ser um ambiente inertizado, a gente não tem a condição de fazer uma ventilação daquele ambiente, né? Então, a gente teve que tentar mexer em aspectos operacionais para conseguir ter um reator com uma temperatura melhor. Também a gente viu aqui uma ferramenta, né, que faz um cálculo aí sobre a taxa, né, de suor, né, para que a gente tenha uma questão de uma reposição dos líquidos, né? Então, a gente vê aí que, para aquela condição que a gente tem lá do reator, né, nas condições que a gente mediu, ele está tendo uma perda aí média de 1 litro, né, por hora, né? E aí, com base nisso, a gente vê que aquela perda que ele está tendo de peso é por conta dessa taxa de suor e pela falta de reposição de líquidos, né? E aí, implementando essas condições, a gente viu que a gente precisava ter uma atenção maior com o trabalhador. Por quê? Ele está carregando equipamentos que
são pesados, que dificultam a atividade dele, está tendo perda de peso. E aí a gente buscando, né, ferramentas e tecnologias no mercado, nós passamos a utilizar esse sistema, que é uma abraçadeira, que a gente coloca no trabalhador, e aí a gente consegue mapear todos esses parâmetros aí de frequência cardíaca, temperatura corporal, calorias gastas, né, passos, nível de esforço, consumo de oxigênio, variabilidade da frequência cardíaca, valor de limite de frequência cardíaca, de forma online e remota e em tempo real, né? Então, a gente, com base nesses aspectos que a gente viu que estava acontecendo com o trabalhador, a gente conseguiu conscientizar a nossa liderança, né, para fazer esse tipo de investimento. Então, a gente contratou essa empresa parceira, treinou os executantes, demonstrou as importâncias disso, né? Conversou também com a liderança da empresa para entender os aspectos que precisavam ser abordados, né? E, com isso, o nosso setor médico, né, ele consegue acompanhar, segundo a segundo, o que está acontecendo com aquele trabalhador. Então, ele consegue visualizar o trabalhador com as câmeras que já existiam, tem um sistema de comunicação com capacete, que ele consegue falar com o trabalhador, e, sem o trabalhador precisar falar, ele consegue ver os alertas, né? Então, a equipe médica, hoje, ela tem todo o controle de conseguir ver, conversar e ter os parâmetros, né? Porque, até então, fazia uma avaliação médica antes do início da jornada, antes dele entrar no reator, e depois faria só uma outra avaliação de anamnese no final do serviço. E aí, entre esse período, a gente ficava meio que às cegas, né? A gente teria o quê? Um mal súbito, que a gente conseguiria visualizar com a câmera, né? Ou se o trabalhador alertasse a gente de alguma forma via, né, comunicação com o rádio. Mas, com esse sistema, o próprio setor de saúde pode, ao perceber alertas continuados, né, comunicar com o trabalhador e até indicar uma pausa, um revezamento. E aí, só para a gente ter uma ideia, né, aqui a gente tem situações de alertas, de um lado o primeiro dia e do lado o segundo dia de atividade, né? Então, aqui foram dias diferentes, pessoas diferentes e características diferentes, né? Ou seja, a gente tem uma variação que pode ocorrer tanto por conta do ambiente, tanto da atividade que está sendo executada, mas também do própria pessoa, né? Por quê? Como é uma atividade que ela ocorre com um espaçamento de tempo bem pequeno, a gente dura em torno de 5, 6 dias para fazer esse descarregamento do reator, só que o executante ele vai repetir essa atividade só daqui a 1 mês, 1 ou 2 meses. E também, por ser um contrato nacional, esse executante, cada hora, ele está num estado, né? Então, tem hora que ele está fazendo essa atividade no Rio Grande do Sul, outra hora ele está em Minas, outra hora ele está lá em Recife. Ou seja, para ele ter uma aclimatização também é complicado, né? Porque ele está mudando toda hora de estado e ele não repete aquela atividade por muitos dias, né? Então, tem um espaçamento grande. Então, com esse monitoramento com a abraçadeira, né, a gente consegue também, vamos dizer assim, individualizar a exposição, né? Porque uma pessoa pode estar menos adaptada àquele serviço e, por isso, gerar mais alertas do que uma outra pessoa.